Máquina da história conectada. Iniciando a transmissão. Diário de salto sobre o dia 7 de abril do ano 30. Continuação do relato sobre o dia da crucificação. Missão Cavalo de Troia transmitindo para o canal Máquina da História em 2020. Povo do futuro. Enquanto a Operação Petrópolis ainda não está estruturada, faremos pequenos saltos diários no tempo para influenciar positivamente em determinados momentos da história. E essa sequência de saltos fará parte da Operação Hoje na História. E as notícias relacionadas às empresas que nos patrocinam, que ainda existem em seu tempo, foram recebidas com muita euforia e com ainda mais investimentos, sendo que já estamos conversando com algumas outras que se animaram, como, por exemplo, a Electrolux e a Citroën, que, aliás, escrevam aqui, por favor, na caixa de comentários, se essas duas empresas também resistiram até o seu tempo. Porque vocês sabem, né? Com essa resposta, os donos das empresas se animam e recebemos mais apoio financeiro, podendo até realizar mais saltos e, consecutivamente, mais transmissões para informar vocês do futuro sobre as pequenas intervenções que nós realizamos no tempo. Agora, continuando com o relato final sobre a crucificação do Mestre, onde fomos interrompidos na transmissão anterior, no momento em que o soldado puxou com força a coroa de Jesus da cabeça dele. E é claro, como os espinhos estavam encravados na pele, não saiu de primeira, e isso provocou dores ainda maior no Rabi. Mas depois, usando ainda mais força, conseguiram retirar a coroa, rasgando o seu couro cabeludo, sendo que alguns espinhos se romperam, ficando cravado dentro da pele. Os acontecimentos na cruz também foram praticamente iguais aos relatos nos registros tidos como sagrados, com exceção de 3 detalhes que fazemos questão de relatar a vocês. O primeiro foi a célebre frase que Jesus proferiu ao ladrão, aquele que foi crucificado ao seu lado. Pois, nos registros do nosso tempo, consta que Jesus falou, ainda hoje estareis comigo no paraíso. Mas o que ele disse foi, em verdade, hoje eu te digo que algum dia tu estarás comigo no paraíso. Aludindo à longa jornada que todos nós faremos após a morte carnal, até chegar ao paraíso, a residência do Pai Celestial. Sendo essa a linha de chegada dos que realmente buscam a verdadeira face do Pai. O segundo detalhe vocês já sabem, a tempestade de areia que se aproximava chegou com força nos momentos finais do Mestre, forçando muitos dos presentes a se esconderem e criando uma sombra que quase escondeu o sol por completo. E em meio a essa ventania quente, vem o terceiro detalhe. Eliseu detectou um objeto voador medindo 1.798 metros de diâmetro, descendo da atmosfera em direção ao Gólgota. Levantei a cabeça procurando-o, mas a intensa tempestade de areia não permitia a sua visualização naquele momento. Fiquei assustado mesmo foi com o tamanho do objeto, uma média de mais ou menos 2 km de diâmetro, praticamente o tamanho da Cidade Santa. Alguns minutos depois, Eliseu me informou que o objeto havia parado a uma altura de 12.000 pés, algo como 4.000 metros, e só então pude. Aliás, podemos todos observar, porque muitos que não haviam saído do local por causa da tempestade de areia, agora saíam por medo daquele objeto gigantesco estacionado sobre nossas cabeças. Os romanos, em puro reflexo, puxaram suas espadas, mas, paralisados e boquiabertos, não saíam do lugar. Uns 5 minutos depois, o objeto subiu lentamente até chegar à altura de 18.000 pés, algo como 6.000 metros, e ali novamente estacionou, só que agora na direção do Sol. Então notei que, com uma precisão incrível, pôs-se entre o Sol e a nós, bloqueando a pouca luz que ainda vinha da estrela, causando uma espécie de eclipse total. E assim ficou estacionado até o último fôlego de vida do Galileu, retornando então lentamente em direção ao espaço
e de súbito acelerou de uma maneira que, sob observação, me pareceu uma estrela cadente em sentido contrário. E nos dias de hoje, ainda me pergunto sobre a origem dos tripulantes daquela gigantesca nave e quais seriam os seus propósitos naquele exato momento da crucificação. Seria algo como os helicópteros das equipes de jornalismo do seu tempo, tentando ali levar a informação a todo o universo? Só saberemos depois dessa vida. Fato é que Jesus morreu com nobreza, como tinha vindo. Ele admitiu sem reservas a sua realeza e permaneceu senhor da situação durante todo esse trágico dia. Caminhou voluntariamente para uma morte humilhante, após haver provido a segurança dos seus apóstolos escolhidos. Soube conter com sabedoria a violência encrenqueira de Pedro e providenciou para que João Zebedeu pudesse permanecer junto a ele até o fim da sua existência mortal. Revelou a sua verdadeira natureza ao Sinédrio e lembrou a Pilatos a sua fonte de autoridade soberana, como Filho de Deus. Ele partiu para o Gólgota carregando a viga da sua própria cruz e terminou a sua auto-ortoga de amor entregando o seu espírito de aquisição mortal ao Pai do Paraíso. E assim terminou um dia de tragédia e sofrimento em um vasto universo cujas miríades de inteligências deveriam encontrar-se estremecidas com o espetáculo chocante da crucificação do seu amado soberano em sua encarnação humana. Todas elas aturdidas com tamanha exibição de insensibilidade mortal e perversidade humana. Fico a me perguntar quão glorioso deve ter sido a sua recepção após retornar a Salvington, a capital do seu universo de nome Nébadon. Esse é um momento que quero presenciar nos registros celestiais, assim que ir, em definitivo e sem passagem de retorno, para o reino ao qual Jesus veio nos apresentar. Obrigado, mestre. Nos vemos em breve.